Ajude-nos a divulgar o canal. É fácil. Clique em curtir. Inscreva-se no canal. E também ative as notificações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Via Teófilos. Desculpa não ter gravado mais vídeos há mais tempo. Agradeço a todas as curtidas e inscritos. Em relação a outros canais, são poucos inscritos, é verdade. Somos um pouco mais de 200 inscritos no canal. Mas eu sei que se a gente se dispor a falar de Deus, das coisas da igreja e falar em geral do mundo que a gente vive, ainda que seja para uma pessoa só, e isso ajudar as pessoas a viverem melhor o seu cristianismo, a viverem melhor a vida de igreja, para mim já é suficiente. Hoje, então, bora pro assunto. Eu venho falar de uma forma bem tranquila, bem informal, sobre a caridade, o amor ao próximo, e como o amor ao próximo, a caridade, ela pode nos servir de forma muito eficaz contra as nossas tentações. É certo que a gente é tentado sempre, todos os dias, em todos os momentos. Quando eu falo de tentação, é aquilo que a própria Santa Igreja nos diz. Tudo aquilo que pode fazer-nos tender ao pecado. Aquele mau pensamento que possa te levar a uma má ação. As nossas inclinações naturais, que na verdade nem sempre são necessariamente tentações. Às vezes o temperamento, às vezes traumas passados que constantemente vêm à nossa mente e que nos dificulta a vida, nos dificulta até mesmo de viver a nossa vida cristã, porque vem sentimentos que não são muito agradáveis a Deus, pode vir o ódio, pode vir a mágoa, e o que nos faz fechar. E assim, de maneira bem simples, para o nosso dia a dia mesmo, eu quero apresentar para vocês algo que nos ajuda muito a vencer a tentação. Porque quando isso é praticado, a tentação vai embora. Simples assim, a tentação vai embora. É a caridade, é o amor ao próximo, são os bons hábitos que a gente adquire no nosso dia a dia, fazendo aquilo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Bem, vamos lá. De maneira bem prática, quando a gente se sente tentado a não fazer nada, a estar na ociosidade, a estar na preguiça. Naturalmente a gente sabe que a gente tem outras coisas para fazer, não é? E se a gente não tem alguma coisa para fazer, alguma obrigação, como trabalho, afazeres de casa, estudo, cursos, se a gente sabe que não tem alguma coisa para fazer que esteja pendente, a gente sabe que pode inventar coisas para se fazer. De repente um curso, agora no YouTube, a gente pode tomar o nosso tempo, como você está tomando agora, de ouvir alguma coisa que possa ser melhor para você, ou ainda, bem,
a minha casa está limpa, as coisas estão todas em ordem. O que eu posso melhorar na minha casa? Ou beleza, eu tenho um tempo livre, posso descansar? É claro que eu posso descansar. O descanso faz parte da nossa vida. Mas é sempre um descanso que possa ser produtivo, um bom filme, uma boa leitura, estar com as pessoas que a gente ama, a nossa família. De repente visitar alguém que esteja precisando ser visitado. Tudo isso nos ajuda a vencer o ócio, a vencer a preguiça, que nada produz e ainda mais nos leva a cometer outros pecados, como ocupar o tempo em coisas vãs, em ver coisas que a gente não deveria ver, em achar que o nosso ócio, a nossa preguiça é justificada por tantas outras coisas, né? Ah, porque ontem ou anteontem eu fiz tal coisa, eu estou muito cansado. Ou eu estou com uma dor de cabeça. Que a gente sabe até onde vai a nossa capacidade de fazer as coisas com dor ou sem dor, não é mesmo? A gente sabe que se a gente tiver com uma leve dor de cabeça ou com uma certa indisposição, a gente sabe que certas coisas não impedem de a gente fazer outras, não é? Então é realmente procurar praticar a caridade, ir além daquilo que a gente já faz por obrigação no nosso dia a dia e sair do ócio da preguiça, ok? Então fazer bem aquilo que a gente já faz no nosso dia a dia, o nosso trabalho, os afazeres de casa, no descanso procurar situações produtivas. Ok, agora tentações, vamos passar por exemplo para tentações da carne. Bem, eu sou casado, tenho uma esposa linda, maravilhosa, e é certo que o mundo ainda assim nos oferece muitas coisas. São imagens, o celular pode ser uma porta para a perdição, porque tantas coisas que a gente recebe no nosso dia a dia, não é verdade? Porque os nossos círculos de amizade, eles não são todos cristãos, e isso é normal, porque o mundo inteiro não é cristão. Então a gente recebe coisas, e isso polui a nossa mente. E também no nosso dia a dia, é normal que as pessoas se agradem de nós e acabem confundindo as coisas, não é? E quantas vezes na nossa cabecinha que não presta, a gente tem a tentação de dar vazão a certas conversas, a certas pessoas, a certas imagens. E isso nos leva a pecar. E se a gente deixa que essas coisas poluam as nossas mentes, o nosso dia a dia, ou seja, se ela vai tomando lugar no nosso dia como um hábito, que na verdade o hábito daquilo que é ruim é um vício, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você vai cair em tentação. Tá, tudo bem, Alexandre, você está falando de um modo teórico, mas o que eu faço então para que eu possa diminuir o hábito? Caridade. Exatamente. Ajude as pessoas. Porque quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente se dispõe a ajudar as pessoas, Opa, beleza? Com licença. Tudo, amigão. Bom trabalho aí, cara. Mas então, quando a gente se dispõe a ajudar as pessoas, seja no nosso trabalho, aquele colega que a gente sabe que nem precisaria ajudar porque ele já deveria saber fazer o que ele tem que fazer. Na nossa casa, quando a gente acaba fazendo coisas que a gente sabe que o outro na nossa casa também tem a obrigação de fazer, e a gente vai lá e faz.
o nosso irmão, a nossa irmã do dia a dia, e você sabe que ele está precisando de algo material, ou mesmo de uma palavra, mas às vezes a gente tem uma certa preguiça. De repente vai lá, manda uma mensagem para ele, veja como ele está. Você vai se surpreender, porque é exatamente nessa sua tentativa de ser caridoso e de fugir das suas tentações que Deus se revela e Deus usa você, porque você está fraco e você está buscando ser melhor, e através de você Ele vai operar maravilhas na vida da pessoa e na sua vida também. E é interessante que isso pode parecer tudo muito teórico, mas não é. Porque quando a tentação vem, ou até mesmo uma tentação opressiva, ou seja, nossa, eu tô com tanta raiva de alguém que eu quero ir lá e pegar a pessoa. Quando a gente se dispõe a ajudar as outras, todo esse sentimento, toda essa raiva, ela vai embora. Isso é uma tentação. Ou seja, era algo que estava em você, e enquanto a sua disposição não se abria para a caridade, ela continuava em você. E quando a gente se abre para a caridade, se abre para a oração, as coisas passam. Oração é suficiente? Depende do nível de tentação. Às vezes a oração, juntamente com a nossa ação, é necessária, porque a tentação sempre leva para uma ação ou para um pensamento que vai te levar a uma ação. Então a oração, que é pensamento, é sentimento, é tudo aquilo que você é colocado diante de Deus, Ele também tem que te levar à ação. E essa junção é que te leva também para longe da tentação. Aí agora, algo que eu particularmente não evito de dizer, porque a nossa vida é assim. Talvez a vida dos santos católicos em algum momento era só para cima, como dizia São Luís Maria de Montfort, quando indagado pelo seu modo de ser radical. Ele dizia: se é necessário que eu continue a ser radical para ser santo, eu continuarei a ser radical. Mas a gente sabe que na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue ou não quer ser radical. E a gente cai em pecado, porque a gente se habitua com a tentação do ócio, da preguiça, da luxúria, da gula. Da luxúria, quando eu digo luxúria, é também avareza, de querer as coisas. Ah, fulano de tal tem tal coisa, eu quero também. Ou olha só o que fulano de tal tem, eu faço tanta coisa e não tenho. Isso é avareza, sabia disso? Isso é inveja, isso é um pecado. E o pior de tudo é que os 7 pecados capitais nos levam a pecados maiores. Por exemplo, a avareza. Quando a gente inveja o irmão, seja lá pelo motivo que for. Se for um bem material, ou até o status de vida dele, ou até a tranquilidade dele na vida, na família dele. A gente começa a fazer as coisas para ser como aquela pessoa, e a gente não pensa e não para e pergunta para Deus o que Ele quer de mim. Tá aí uma outra dica para a gente sair da avareza. Tudo bem, Senhor, fulano de tal tem tal coisa, mas o que o Senhor quer de mim? Às vezes Deus não quer a gente com um carrão, não quer a gente com um baita de um emprego, porque a providência dele se faz presente na nossa vida todos os dias. Mas ele nos quer pessoas mais pacíficas, muitas vezes ao contrário de pessoas que têm tudo,
E talvez as pessoas são tão fracas que Deus até concede certas situações mais cômodas para que a pessoa não entre num desespero. Vai saber o que Deus quer da vida daquela pessoa. E quem sabe se Ele me desse tantas coisas como tantas outras pessoas têm, eu não me perderia nelas. Deus é incrível. É como com um jovem rico. Ele vivia numa comodidade total da vida dele, mas ao mesmo tempo procurava observar a vontade de Deus também. Mas só que ele sentia que faltava alguma coisa, porque tudo aquilo que ele tinha o prendia. E Jesus diz: se você quiser ser perfeito, ou seja, santo, seja caridoso. É isso que ele disse: venda tudo que você tem e dê aos pobres e me siga. Tá vendo a caridade aí, como ela nos afasta do pecado, como ela nos afasta da tentação? E uma vez afastados da tentação, naquele momento, é mérito de Deus em nós e da nossa disposição de ter se aberto a Deus. Isso conta. Tipo, um pontinho seu para o céu. Mas, como eu dizia, voltando, desculpa aí a digressão, às vezes a gente não consegue ser assim como os santos, como eu falei de São Luís Maria de Montfort, de realmente sempre para cima, sempre em relação ao céu. Mas a gente peca. A gente torna os maus hábitos, os vícios, daquilo que nos pode levar a pecar, como algo que faz parte do nosso dia a dia. E aí? Aí que a gente sente um remorso muito grande, não é verdade? Porque a gente sabe que o nosso ócio, a nossa preguiça, a nossa luxúria, a nossa avareza, o não amar o irmão, o não se abrir à caridade, que poderia nos afastar de tudo isso, nos faz pecar. E a gente sabe que a gente poderia em algum momento ter feito isso e vem o arrependimento. E o que a gente faz? Se confessa. A gente ganha pontos com Deus, se essa é a questão, se essa é a nossa preocupação? Não. Na minha opinião, não. O mérito, ele vem do nosso esforço. A misericórdia de Deus, ela só é sempre presente. Deus sempre vai me perdoar, mesmo que eu insista no meu erro. Entenda o que eu estou dizendo. Não estou dizendo, continue errando, continue pecando. É que Deus sempre vai ser misericordioso com você, porque Ele quer que você cresça na graça dele, como com o jovem rico. Te falta uma coisa: venda tudo e dê aos pobres. Te falta uma coisa: seja caridoso. Então peçamos a Deus hoje a graça da caridade, porque sem ela a nossa vida, ainda que a gente peça perdão a Deus, recomece. Sem a caridade a gente não avança. Sem a caridade a gente não avança na fé, a gente não avança na nossa esperança. A nossa vida fica um círculo vicioso. É isso, meus irmãos. Eu espero que de uma maneira simples eu possa ajudar aqueles que acompanham o canal. Deus nos abençoe e a Virgem Maria conserve a graça dele em nós. Amém.